Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu sou a Vivi De Gasperi e hoje nós vamos fazer esta necessaire clutch bliss. Pode ser necessaire, pode ser clutch, pode ser até uma bolsinha transversal se você quiser. Aqui na parte da frente ela tem esse bolsinho com zíper totalmente acoplado com a parte principal para colocar as miudezas, cartões, documentos, cédula, moedas. E aqui na parte principal cabe o celular e ainda sobra espaço tranquilamente para você levar outras coisinhas básicas. Então não perde tempo, já se inscreve no canal e deixa aquele like, tá bom? Vem comigo costurar! Vamos precisar de dois tecidos diferentes, de preferência contrastantes e que, claro, combinem entre si, para a gente fazer a parte maior e o bolsinho menor. Então, para a parte maior, eu estou usando um camurça matelaçado, ele já vem matelaçado numa espuminha e aqui por trás tem um TNT. Se você for usar tricoline, você pode estruturar com a manta R1 ou R2. As medidas dessa parte maior são 24 centímetros de largura por 16,5 de altura, duas vezes no tecido principal. Para o forro eu estou usando tricoline 100% algodão, porém eu optei para dar uma leve estruturada com TNT 80 gramas. Eu colei com cola spray temporária. As medidas do forro geralmente são as mesmas do tecido principal. Eu gosto de cortar aqui na altura meio centímetro menor, para que não fique aquela sobra por dentro. Aqui eu cortei então com 24 por 16. Eu fiz um arredondamento aqui nos cantos na parte de baixo. Você pode deixar quadradinho ou arredondar da forma que você preferir. Eu utilizei aqui um raio de 4 centímetros. Para o bolsinho menor, as medidas são 16 por 10,5. Para o forro, 16 por 10. Novamente, eu reduzi meio centímetro na altura. Esse tecido é um tricoline 100% algodão e eu estruturei com uma manta R2. Para a parte do forro, eu não estou usando estrutura. Vou precisar de dois pedaços de zíper, um para o maior, outro para o menor. Esse aqui é o zíper número 5. E também vou precisar de dois cursores número 5. Eu vou fazer uma alcinha de mão, então para isso eu vou utilizar essa tira de couro aqui. Ela tem 1 centímetro de largura. E o comprimento eu vou cortar de 45 a 50 centímetros para fazer a alça de mão. Vai ser uma alça removível, então para isso um mosquetão com a mesma medida de base da minha tira, que é 1 centímetro. Para o tirante que nós vamos costurar na peça, vou utilizar um pedacinho com 1,5 de largura por 6 de comprimento e uma meia argola de 1,5 centímetro. Você pode fazer esse tirante de tecido se você preferir. É importante que sempre você utilize ferragem com a mesma largura da tira que você for utilizar. Eu vou pegar então uma parte de cada do tecido principal, uma maior e uma menor. Antes de mais nada eu vou marcar os meios, tanto desse pedaço menor como do maior. Então vou dobrar ao meio aqui, fazer um piquezinho no meio aqui em cima e aqui embaixo também. E nesta parte a mesma coisa. Agora eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros a partir da borda, passar uma linha paralela aqui. Tracei essa linha paralela, eu vou agora alinhar meio com meio e fazer uma marcaçãozinha aqui de onde é o meu meio. Assim. Então, nesta parte menor aqui no avesso, eu vou marcar linhas paralelas com as bordas a 2,5 centímetros de distância. Dessa forma. Se você preferir, você pode arredondar aqui nesta parte de baixo, para acompanhar o desenho dessa parte aqui. É importante que essa marcação aqui esteja bem certinho, bem paralelo, porque nós vamos agora posicionar a borda dessa parte menor, vem alinhada com esse traço que eu fiz a 3 centímetros de distância. Meio com meio e vou acompanhar esse alinhamento. Agora é importante que eu prenda toda essa parte com alfinete, porque se por acaso sair um pouquinho de lugar, essa parte vai ficar torta em cima da parte principal. E a costura a ser feita é a costura nesta volta, exatamente em cima da linha que eu desenhei, finalizando com o retrocesso. Com a
costura feita fica dessa forma. Desse outro lado a gente consegue visualizar bem a costura que foi feita. O primeiro zíper que eu vou costurar é aqui nessa partezinha menor, nessa nécessaire menorzinha. Então eu vou virar e eu vou dobrar todo esse tecido que tá pra fora. Vou dobrar ele dessa forma e vou prender com o alfinete. Vai ficar assim. Então, nós vamos primeiro costurar, fazer essa nécessaire menor, esse bolsinho menor. Pego, então, um dos forros e o meu zíper menor. Eu gosto de começar costurando o zíper pelo forro. Então, eu vou colocar o forro direito para cima, zíper direito para cima. Vou alinhar aqui nessa borda e passar uma costurinha de segurança. Para costurar o zíper nessa peça, eu vou usar o calcador estreito com furo central. Ele é mais estreitinho e vai dar mais proximidade da costura com a cremalheira do zíper. Mas se você preferir, você pode costurar com o calcador normal. Então agora eu vou posicionar direito com direito, alinhar bem certinho. Eu posso posicionar aqui pique com pique e vou passar essa costurinha. Então agora encostando o calcador na cremalheira do zíper. Agora eu vou fazer o pesponto de acabamento aqui nessa parte. Eu vou fazer o pesponto somente no tecido principal, com o cuidado de deitar todo o restante, com exceção do forrinho, para o lado de cá. O meu zíper não pode estar dobrado para cá, senão o meu pesponto não vai adiantar para nada. Eu tenho que estar com o zíper por baixo aqui de onde eu vou passar o pesponto. Agora eu vou costurar essas duas outras partes da nécessaire no outro lado do zíper, como qualquer outra nécessaire. Da mesma maneira, eu vou primeiro costurar o zíper no forro com uma costurinha de segurança, direito do forro para cima, cremalheira do zíper para cima. É importante que agora, além de alinhar aqui, eu alinhe as laterais dos tecidos. Passada a costurinha de segurança, eu vou vir com esta parte principal, direito com direito, e passar a costura rente à cremalheira do meu zíper. Prontinho, agora só falta a costura aqui de pesponto. O meu forro ficou pro lado de cá. Tenho aqui então tecido principal com tecido principal, forro com forro. Eu não posso esquecer agora de colocar o cursor no meu zíper. Cursor colocado, trago ele aqui no meio e as duas pontas ficam fechadinhas. Agora eu vou fechar a minha nécessaire. Então, direito com direito e o forro a mesma coisa, direito com direito. Vou alinhar tudo certinho, tudo bem alinhado e preso. Eu vou então costurar toda a volta com o pé de máquina e vou deixar a abertura aqui embaixo para desvirar. Eu não vou deixar um pedacinho muito pequenininho para desvirar, porque eu tenho todo aquele volume do tecido que está preso lá dentro. E eu tenho também um alfinete lá por dentro que eu preciso tirar com cuidado antes de desvirar a peça. Por isso, uma abertura generosa aqui embaixo para desvirar. Retrocesso no início e no final. Ao cortar as sobrinhas de zíper, é bom queimar com o isqueiro para não acontecer de desfiar esse zíper. Agora a gente vai abrir aqui com cuidado, abrir o zíper. Eu vou tirar o alfinete que está prendendo aquela parte com cuidado. E agora sim, eu posso desvirar. Empurrei bem as bordinhas lá por dentro, abri bem a costura. Agora eu posso fechar este forro, dobrando as bordinhas para dentro, passando a ferro e passando uma costurinha bem na bordinha. Abertura do forro fechada, já posso colocar lá para dentro. Por conta daquele meio centímetro menor na medida do forro, na altura do forro, ele não vai ficar sobrando lá por dentro. Essa partezinha aqui também não vai ficar pegando no zíper, certo? Então não tem problema nenhum, por isso que eu gosto de fazer meio centímetro menor. Então este bolsinho frontal está pronto. Então agora vamos continuar a costura da nossa nécessaire. Uma dica para você que gosta de fazer
o corpo da necessaire, da bolsa, da clutch mais estruturada, no caso de uma costura de um bolsinho assim, a gente não pode estruturar demais essa parte, porque senão a gente não conseguiria dobrar todo esse material para poder costurar essa parte menor. Mas depois de costurada essa parte, esse bolsinho aqui, eu posso, se eu quiser, estruturar essa parte colando, por exemplo, um TNT mais grosso aqui atrás com cola spray. A primeira coisa que eu vou costurar é o tirante para não me esquecer de costurá-lo depois. Então, eu vou costurar aqui nessa parte, ó, coloco a meia argola, vou costurar aqui uns 2 ou 3 centímetros para baixo, passar uma costurinha de segurança para não sair do lugar. Então, agora eu vou dar continuidade e montar essa parte maior. Como o processo de costura é o mesmo, eu vou passar essa parte com mais rapidez. Uma parte do forro e a parte do tecido principal. Então, direito do meu forro para cima, direito do zíper para cima, costurinha de segurança no zíper. Após a costura de segurança passada, eu venho então direito com direito aqui e passo a costura definitiva rente à cremalheira do zíper. Costura definitiva feita, eu vou novamente passar o pesponto de acabamento apenas nesta minha camurça, não vou passar junto com o forro. Passado o pesponto de acabamento, eu vou costurar o outro lado da mesmíssima forma. Prontinho, costurei e já pespontei nesta parte aqui principal sem o forro. Direito com direito do tecido principal, direito com direito do forro. Vou alinhar tudo certinho, borda com borda, prender para passar a costura. Tudo bem alinhadinho e preso, eu vou então passar a costura na volta toda com um pé de máquina, deixando uma abertura aqui embaixo para desvirar. Retrocesso no início e no final. Costura feita antes de desvirar. Quem me acompanha já sabe que eu gosto de tirar um pouquinho o excesso da margem de costura com uma tesoura de picote, mas pode ser a tesoura normal também. Aqui não precisa tirar muito, se você estiver usando o camurça, não precisa tirar muito, porque ele é bem molinho, não vai ficar com excesso de tecido aqui não. Aqui no forro, por causa do TNT, eu vou tirar um pouquinho. Feito isso, eu vou cortar um pouquinho do excesso do zíper, queimar as bordinhas e agora eu posso desvirar. E então é só passar uma costurinha bem na bordinha, fechando aqui essa abertura do forro. Costura feita, é só colocar o forro para dentro, ajeitar bem certinho. Prontinho! Agora só falta a nossa alça de mão. Para montar a alça de mão, então eu estou utilizando essa tira de 1 centímetro de largura, é uma tira de couro. Eu cortei com 45 centímetros, você pode cortar de 45 a 50 centímetros, é um bom tamanho. Eu vou prender essa tira com rebite. Então é muito simples, eu vou inserir aqui no mosquetinho, uma ponta vai ficar para baixo, a outra ponta eu gosto de deixar ela embaixo desta. Eu deixo um tanto virando aqui para baixo, você pode pôr tanto aqui por cima, e aí você faz um furo com o vazador e fixa o rebite, ou colocar esta ponta aqui por baixo dessa bordinha aqui. Fica dessa forma. Eu gosto de fazer assim. Eu vou furar essas 3 camadinhas e fixar o rebite para prender. Olha aí, feito. Eu utilizei um rebite número 3, cabeça dupla. E aí ele fica com acabamento dos dois lados. Agora é só encaixar aqui na meia argola e está pronta para arrasar. Eu tô apaixonada pela minha Bliss. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para você. E a escolha desses tecidos teve a participação de quem me acompanha lá no Instagram. Foi a combinação vencedora da nossa enquete lá nos stories. Então, se você ainda não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, obviamente, eu quero ver a sua necessaire clutch Bliss no Instagram, no Facebook, aonde você postar, me marca, que eu quero muito ver as suas peças, tá bom? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.